Pessoas do bem, bom dia! Bem-vindos ao Portal das 7h07 da manhã. E o nosso bate-papo de hoje é lidando com teimosos. E aí, você tem uma pessoa teimosa na sua vida? É sobre isso que nós vamos bater papo. O legal, estava pensando aqui, né? O legal para quem está ao vivo é maravilhoso, que a gente já está aqui, pega aquelas piadinhas no momento que acontece. Quem assiste depois, gravado, eu não estou bem certo, mas eu tenho quase certeza que não fica, né? Vocês conseguem ver o que uma pessoa escreve, vocês conseguem ver quem entra na live e tal. Eu acredito que quem assiste depois não consegue ver isso, só assiste a gravação. E daí deve ficar um pouquinho estranho quando eu faço uma brincadeira por alguma coisa que alguém escreve e não aparece. Mas o bom também de quem assiste a live gravada, que essa introdução aqui, 1 minuto, 2 minutos, enquanto eu espero as pessoas entrarem, a pessoa pode ir com o dedinho lá e passar para frente, né? Mas bora lá, vamos embora para a live da maneira que eu mais gosto de iniciar, né? Olá, pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. O Edecri escreveu que é live 439, eu estou achando que é live 438, depois a gente precisa verificar isso aí. Mas também não importa, importa é que eu estou aqui e você está aqui também. Provavelmente, acho que assim, todos nós, né? Todos já passaram pela situação de conviver com clientes, com amigos, com pessoas da família, que são pessoas, vamos chamar assim, de resistentes. Os teimosinhos da nossa vida, né? Teimosos que não se abrem de maneira nenhuma às ideias, às opiniões das outras pessoas. Sabe aquele tipo de cara que se você fala A, a pessoa fala B. Você fala branco, a pessoa fala preto. Você fala cachorro, a pessoa fala gato. Você tem pessoas assim na sua vida, ou que trabalha com você, ou que faz parte do seu hall de amigos, ou que faz parte da sua família? Pois é, hoje o nosso bate-papo vão ser sobre essas pessoas. Se você tem uma pessoa teimosa na sua vida, de cara eu falo assim para você, se considera um afortunado. Falou, pô, você não está me gozando, eu tenho um teimoso na minha vida e me considero um afortunado? Pois é, pessoas difíceis, elas podem ser irritantes, estressantes e nos enlouquecer. Essa pessoa pode ser um colega de trabalho, até mesmo um ente querido, né? Mas uma vez que você aprende a trabalhar com ela, não contra ela, trabalhar com ela, você ficará feliz ao descobrir o quão forte, inteligente e sábio você realmente é. Por quê? Porque você aprendeu a lidar com uma pessoa dessa. Então, parabéns para você. E aí, hoje, a minha intenção é trazer um modo de... Eu não vou falar dicas, um modo de pensar diferente para que você possa... se comportar de maneira diferente diante dessas pessoas, ou que você saiba exatamente o que fazer para lidar com pessoas difíceis, né? Quer você queira simplesmente tornar a conversa mais fluida e fácil, ou queira você influenciar essa pessoa, fazendo com que ela mude de ideia ou de opinião sobre um assunto. Então vamos lá, para começar, tenha assim em mente que, em geral, a pessoa que faz isso, ela não tem a intenção, ela não está tentando, nem tem a intenção de ser chata, de teimosa, ou quem sabe malvada com você. E sim que ela aprendeu a agir assim, dessa forma, em algum momento da sua vida. E dali para frente ela vem apenas repetindo esse padrão de comportamento. A pessoa às vezes faz isso inconscientemente. Então, passou a ser um padrão de comportamento inconsciente na pessoa. Quando alguém tem algum tipo de resistência, primeira coisa é você não levar para o lado pessoal achando que é com você
que aquilo é exatamente com você ou contra você, ou que tem de algo errado com o que você está fazendo ou o que você está falando. Pode ser que tenha, tá? Pode até ser que tenha, mas não assuma isso logo de cara, logo de início. Muitas vezes, a resistência ou a teimosia pode ser uma questão interna da pessoa, como uma insegurança, ou medo de ser enganada, ou qualquer outra coisa aí que traga esse medo para a pessoa. Independente de qual seja o motivo, atacar essa pessoa ou criticá-la não vai resolver absolutamente nada. Então, seguindo essas ideias, você poderá eliminar ou resolver praticamente todos os tipos de resistências quando você for lidar com pessoas difíceis, tá? Então, assim, gozado que dentro dos meus treinamentos, principalmente o Semente, que é o treinamento principal, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, o mês que vem eu vou mandar o meu pai para cá, vou mandar o meu marido para cá, e você não tem ideia, olha, meu pai durante o treinamento ele vai querer te bater, ele vai querer te afrontar, você não tem ideia quem é meu pai, quem é meu marido, é uma pessoa muito difícil. Em via de regra, vou falar para vocês que 99% das pessoas que chegam até nós com esse tipo de aviso, né? Minha mãe é um osso duro de roer. Olha a crença da menina em relação à mãe, né? Se você acredita que ela é um osso duro de roer, sabe o que vai acontecer? Ela vai continuar sendo um osso duro de roer, porque é isso que você acredita e é isso que você vai atrair. Dentro do Semente que eu estou comentando agora, você aprende a mudar isso completamente e ela vai ser alguma coisa muito diferente do que um osso duro de roer. Bom, muito bem. Estava falando o quê? As pessoas que indicam as pessoas por Semente, que vão bater, vão fazer, em via de regra, 99% das pessoas que chegam com esse quadro lá, fechou a porta, ela se sentiu num ambiente seguro, são as primeiras a chorar, mas ficam quietinhas, quietinhas, quietinhas. Aquele pitbull bravo é só lá em casa, é só no ambiente de trabalho. Então, assim, vamos lá para as nossas dicas ou para os nossos alertas, né? Então, assim, desperte uma nova atitude. Eu acho que a primeira coisa, assim, até escrevendo aqui, falando já de cara, para quem acha aí que a mãe é um osso duro de roer, desperta uma nova atitude. Ou seja, veja a pessoa teimosa como uma oportunidade de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Então, se você provavelmente já ouviu a seguinte frase assim, você não pode mudar ninguém, só pode mudar a si mesmo. É uma das frases principais que eu uso dentro de treinamentos, né? Então, aqui está a sua chance. Mude a maneira como você vê essa pessoa desafiadora. Então, quando você muda, o universo inteiro ao seu redor muda também. Se você continuar acreditando nisso, você vai continuar atraindo isso. Então já põe o seu primeiro desafio, você mudar como é que você vê aquela pessoa. No que você mudar a sua visão interna, já a sua atitude externa vai mudar também. Segunda coisa é pegar leve. Pega leve. Haja como se você não estivesse tentando convencer essa pessoa. Muitas vezes a resistência ocorre pelo fato da ideia de não ser dela, né? Ela não tem ideia, ela fica desesperada. Se você apresentar aquela ideia de uma forma indireta, pode ser que ela acabe aceitando a ideia muito mais facilmente. Pô, Luciano, mas como é que eu vou fazer isso? Você pode fazer o seguinte, ao invés de dizer o que você quer que a pessoa faça, diga que algum conhecido seu agiu desse modo, ou de um modo parecido, mas um pouco pior. Se você fizer isso, você vai fazer que a pessoa aperfeiçoe a ideia
e atribua o mérito a ela mesma, por saber que ele foi a primeira pessoa a ter aquela ideia daquela forma. Tá vendo? A PNL é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, você simplesmente ela vai fazer aquilo que você queria que ela fizesse, ela imaginando que ela é que fez. Olha que maravilha. Outra coisa, durante a conversa, dê pequenos pedaços da informação que estejam separados, mas que podem ser juntados para formar a ideia que você quer que a pessoa tenha. Entendeu? Então você vai dando uns pedaços do que você quer que ela tenha, e daqui a pouco ela vem com a ideia inteira, como se fosse dela. Pronto, você conseguiu o que você queria. Outra coisa é jogar xadrez com as palavras. Se você sabe jogar xadrez, então é isso. Ou seja, planeje estrategicamente as suas conversas. O movimento certo, com as palavras certas, podem resultar de maneira muito positiva, em vez de uma luta. Cabe a você determinar o que é certo. Apenas faça tudo o que puder para evitar dizer o seguinte: não diga nunca para uma pessoa teimosa, não, você está errado. Se você falar não, você está errado, você já pôs tudo a perder. Mostre sua opinião contrária com respeito e dignidade, né? Quer ver? Eu até falei isso no último Semente, agora esse final de semana. Eu contei a história de um aluno que ele tinha brigado com o irmão e tinha 5 anos que ele não conversava com o irmão. E daí ele pega e fala que ele gostaria muito de trazer o irmão para o treinamento, que ele queria trazer o irmão para o treinamento e tal, mas que o irmão já tinha dito para a família inteira que ele precisaria ir lá pedir desculpa para ele. E esse cara, que era o aluno que estava fazendo o treinamento, falou: Luciano, eu não vou na casa do meu irmão pedir desculpa para ele de maneira nenhuma. Eu não fiz nada para ele. Eu nunca fiz aquilo que ele pensa que eu fiz, eu não fiz. Eu jamais vou pedir desculpa daquilo que eu não fiz. E a gente está sem conversar faz 5 anos. Mas isso me faz mal. Eu falei assim: cara, você quer realmente voltar a conversar com o seu irmão? Ele falou assim: quero sim, Luciano. Eu falei: então, quer mesmo? Eu falei: quero. Então eu vou te dar uma dica que você pode voltar a conversar com seu irmão já de imediato, sem você fazer alguma coisa contrária ao que você quer. Ele falou: como? Ele falou: já que seu irmão quer que você vai pedir desculpa e você não vai pedir desculpa porque você tem consciência que não fez nada para ele, então, né, 2 teimosos aí não se bicam. Você vai fazer o seguinte: você vai lá no seu irmão, bate na porta dele, quando ele apareceu, manda chamar ele e você fala assim: fulano, eu vim aqui te pedir desculpas, te pedir perdão por qualquer coisa que você pensa que eu fiz. Você percebe? Não é você. Você tem consciência que não fez nada. Então você pede perdão para ele por qualquer coisa que ele pense que você fez. E está resolvida a história. Você pediu o perdão que ele quer, mas você não falou que você fez alguma coisa. Daí ele parou assim, sabe aquelas coisas quando você olha para o seu pet, e você olha para o seu pet e ele faz assim. Não é verdade? Me levanta a mão aí que... Quem tem cachorro em casa, o Teodoro aqui, se você para na frente do seu pet e olha fixamente para ele sem fazer nada, ele vai... Ai, ai. Daí ele fez essa cara assim de pet que está sendo encarado, né? De cachorrinho que está sendo encarado. E daí ele pegou e falou: pô, isso eu faço. E daí ele foi lá, fez isso, voltou a falar com o irmão, de boa, né? Ai, ai. Eu vou usar esse novo termo dentro de sala de aula. Quando eu falar uma coisa que a pessoa assim entra em tilt, é a cara do pet quando você olha fixamente para ele, né? Mas isso tem que ser com cachorro, porque o gato nem sabe que você existe em casa, né? Você abre a porta de casa, o cachorro vem, ele pula, ele corre a casa inteira, ele te lambe, ele dá pirueta em volta de você, sai correndo pela casa.
Você entra em casa e tem um gato, o gato está no sofá, o gato faz assim, ó. Pronto, e voltou. Tipo assim, chegou em casa para me encher o saco. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu voltar para as dicas, que ninguém merece ficar aguentando esses meus segundos de idiotice. Mas pelo menos se eu tirei algumas gargalhadas e você logo na manhã, 7 e pouco da manhã, você já vai trabalhar, já vai para a sua vida de maneira mais feliz. Mas vamos lá. Como fixar a ideia na mente da pessoa, né? Então você já deve ter percebido que quando você discorda diretamente de uma ideia que alguém tem, é comum que a pessoa tenha ainda mais certeza sobre aquela ideia, ainda mais o teimoso. Não discorda com o teimoso, que daí danou-se. Daí é que ele fica com aquela ideia mesmo, né? Então, quando você observar que a pessoa verbalizou uma ideia produtiva, o que você deve fazer é justamente colocar essa ideia em dúvida. Não discorde totalmente da ideia, pois pode ser que a pessoa realmente desista dela. Então, assim, ao invés disso, demonstre incredulidade, é isso? É assim que fala? Incredulidade, incrédulo? Acho que sim, né? Incredulidade, como se a ideia fosse boa, mas que pudesse dar errado. Então, ou seja, faça a pessoa provar para você que aquilo vai funcionar. Se você fizer isso, além de fortalecer a ideia, você pode até mesmo prever possíveis problemas futuros que poderiam ocorrer. E como a pessoa vai ser obrigada a pensar esses problemas, na hora de te provar que a ideia é boa, ela vai saber como resolver esses problemas quando eles acontecerem e não vai desistir tão fácil. Então, outra coisa também, isso dá para você, isso funciona de uma forma maravilhosa para quem tem subordinado teimoso, para quem tem filhos adolescentes teimosos, até no relacionamento. Você deve assim controlar também o nível de autoridade. Algumas vezes, numa interação, você deve ser a pessoa que comanda. Mas você tem que ter consciência que você está comandando e a pessoa, muitas vezes você tem que ser a pessoa que segue. Então você tem que identificar qual é o padrão que a pessoa resistente, principalmente o teimoso e o resistente, que ele prefere utilizar. E seja o complemento daquele padrão. É verdade, ao contrário do que pode parecer inicialmente, nem sempre a pessoa teimosa, ela quer comandar a interação, sabe? Não. Isso acontece muito com o filho adolescente. O teimoso, ele não quer comandar a interação. Às vezes ele só está sendo irritante mesmo. É muito comum a gente se deparar com pessoas que não sabem o que fazer e elas pedem sugestões. Só que, assim que ela pede sugestão, ela invalida imediatamente as sugestões recebidas. O pior de tudo que é a mais pura verdade, gente. Né? Vai aí na sua vida, ver se você tem um teimoso na sua vida. Essa pessoa vem até te pedir sugestão, mas de cara ela invalida aquilo que você está falando. Né? Então, assim, cabe a você a ser assim, seja nós e não eles. Sabe como é que é? É muito comum que as pessoas se coloquem em um grupo de pessoas que tem uma determinada opinião. Você entra naquela mesma tribo, né? Você fica naquela vibe. E se esse grupo tiver um grupo rival, é provável que qualquer ideia que o grupo rival apresentar seja vista como negativa e automaticamente rejeitada. Sabe aquelas famílias da tia Candinha com a tia Cidinha? E daí vão se reunir para qualquer festa, vão se reunir para qualquer Natal e pronto, está formada a encrenca? É isso.
Se uma pessoa, acontece muito no ambiente de trabalho também, com equipes, né? As equipes precisam trabalhar em conjunto para um projeto e pronto. Daí tem lá a equipe batendo de frente com outra. Se uma pessoa do próprio grupo falasse essa mesma ideia, seria muito mais provável que dessa vez ela fosse aceita e considerada, sabe? Do que do outro grupo. Então, quando você estiver tratando com alguém, demonstre que você é do mesmo grupo que ela, sabe? Tô contigo, jogo no teu time. Você pode fazer isso demonstrando outras opiniões parecidas sobre o mesmo assunto, ou até de outros assuntos, isso não importa muito. Utilizando até gestos parecidos, porque o corpo fala. Quando você faz os mesmos gestos de maneira sutil que a outra pessoa, você começa a entrar em rapport, que no subconsciente da pessoa você está passando um recado assim que você é igual a ele, e assim você passa confiança. Não sei se você já estudou PNL, né? Mas as técnicas de rapport são muito bem-vindas aqui. E tudo isso eu vou passando para vocês nas lives, vou passando para vocês dentro do treinamento e assim por diante. Outra coisa para você lidar com pessoas difíceis, com pessoas teimosas, não espera a pessoa discordar verbalmente de você. Sabe? Se chegar nesse nível, daí ferrou-se. Desenvolva a habilidade de observar as pessoas. A nossa mente inconsciente, ela percebe informações, sabe, em média de meio segundo antes que essa informação seja percebida pela mente consciente. É uma coisa incrível a nossa mente, né? Em geral, uma pessoa que vai discordar de uma ideia já começa a demonstrar de forma não verbal que não concorda. Então, se você consegue perceber, é o que eu digo sempre, o corpo fala segundos antes da pessoa verbalizar. Então, se você perceber essa discordância e imediatamente você modificar a sua comunicação, você não dará tempo para a pessoa dizer que discorda de você. Você dá um tilt na cabeça dela. Daí ela vai fazer de novo, que nem quando você olha para o seu pet. Em geral, quando uma pessoa manifesta uma opinião, um comportamento perto de outras pessoas, ela vai tentar se manter coerente naquela opinião. Então, se você esperar a pessoa discordar verbalmente de você, vai ser mais difícil você fazer ela mudar de ideia do que se você perceber a discordância de forma não verbal e modificar a forma que você estava apresentando a ideia. Essa é uma sacada maravilhosa. Para isso, você tem que observar detalhes como expressões faciais, tensão de musculatura no corpo, direção que a pessoa movimenta os olhos, contração dos lábios, etc. Não existe aqui uma regra ou um padrão para todas as pessoas, o que elas fazem quando vão discordar de alguma coisa. Mas se você convive muito tempo com a pessoa, você já sabe disso. Por isso a observação de cada pessoa é extremamente importante, tá? Se você já estudou PNL, eu sou master em PNL, a calibragem da pessoa vai te ajudar muito nesse tópico. Tá? Então, você começa a perceber com essas pessoas, principalmente quem você convive muito tempo. Quem aqui falou assim, minha mãe é um osso duro de roer. Pô, convive com a mãe a vida inteira, você já sabe, já está acostumado com aquilo. E muitas vezes observar mais. Dentro do treinamento semente, a gente tem um módulo que se chama Terceira Maneira de Ouvir. E depois a gente faz vários exercícios onde as pessoas praticam a técnica de ouvir o outro. É saber ouvir o outro para você saber como lidar com o outro. Então, outra coisa é você esperar o momento certo. Então, assim, não vai ansioso ao pote que você pode... Você acha que é muito ansioso, que é muito rápido? Vem meditar comigo todos os dias às 21h21, que isso vai abaixar a tua ansiedade muito.
Espere o momento oportuno para mostrar o seu ponto de vista. Sempre antes de ter uma conversa, pergunta para você mesmo: esse é o melhor momento para apresentar a minha opinião? Esse é o melhor momento para eu falar isso para essa pessoa? Eu, particularmente, esses últimos dias, esses últimos 15 dias, eu vivi um perrengue danado aí com uma pessoa, eu me fiz muito essa pergunta. Esse é o melhor momento para eu falar isso? Esse é o melhor momento para eu dizer aquilo? Me perguntei muito e vou falar para vocês que quando eu me fiz essa pergunta, mais da metade das vezes eu me calei. Foi melhor não falar nada agora. E olha, isso resultou que melhorou muito a minha relação e resolvi o perrengue que estava travando ali a situação. Então, assim, muitas vezes é aquela coisa de ir devagar. Vá devagar. É um processo. Aprenda a esperar. É preciso tempo para abrir uma mente fechada, uma mente teimosa. Então, calma. Começa a agir com sabedoria. Poxa, Luciano, é difícil. Se você achar que é difícil, vai ser difícil mesmo. E se você trabalha com uma pessoa teimosa na sua família, ou no seu trabalho, ou no seu amigo, e a vida inteira você trabalhou com essa pessoa teimosa e não deu certo do seu jeito, tenta do meu jeito. Vai lá, assiste a live novamente, que ela vai ficar gravada aqui, anota os pontos principais e começa a preparar a sua mente para esse novo você, tá? Você está achando que a live está sendo boa? Faz esses coraçõezinhos subirem. Você está achando que a live pode ser boa para alguém que também lida com teimosos? Pega essa asa delta, esse aviãozinho aí e fala para a pessoa assistir essa live. Você me ajuda a ajudar. Eu estou em campanha ultimamente. Me ajude a ajudar. Quanto mais pessoas vocês trouxerem para a meditação, quanto mais pessoas vocês indicarem as minhas lives, os meus treinamentos, você está me ajudando a ajudar. Olha que coisa linda, né? Ajude a ajudar. Acho que eu vou fazer uma camiseta assim, ajude a ajudar. Então, o que mais? Às vezes as pessoas elas podem se envolver emocionalmente com o argumento, né? Ou com o seu ponto de vista. O pior que você pode fazer é tentar utilizar a lógica nesse momento para provar que ela está errada. Qualquer ideia que possui uma emoção envolvida irá sempre sobrepor uma ideia que tem uma emoção menor ou que não tem emoção nenhuma, qualquer ideia racional. Então, às vezes, convém esperar a pessoa estabilizar as suas emoções antes de você retomar o assunto. Imagine que uma ideia seja um trem. A ideia é o trem e a emoção é um trilho. Você deve primeiro verificar se o trilho está compatível com o trem que irá passar por ele. Porque se não estiver compatível, espera outro momento. Não tem ideia com razão que sobreponha uma ideia com emoção. Não tem como, tá? E outra coisa, divida as suas ações em segmentos. Uma pessoa teimosa, ela sofre de perda auditiva temporária. Lembra disso. Uma pessoa teimosa, ela sofre de perda auditiva temporária. A única opinião que ela ouve é a própria opinião. Uma opinião contrária deve ser entregue em pedacinhos, em pequenas porções. Plante as sementes e cuide dessas sementes com cuidado. Pequenos segmentos são fáceis de digerir, tá? Então, essa é uma dica muito valiosa. Gente, eu tô com uma coceira no nariz que vocês não têm ideia. Parece que eu respirei fibra de vidro. Mas uma coceira está me incomodando muito. Então, eu estou falando com vocês aqui e o meu nariz coçando. Que mais, gente? Outra coisa legal também é você pensar no ponto de vista da outra pessoa. Isso é praticar a compaixão, sabe? É difícil ser paciente com uma pessoa que está empurrando,
sabe, suas costas contra a parede. Mas tente entender, sem fazer a psicanálise completa, é claro, né, o que ela vê. Muitas vezes é importante a gente colocar os sapatos do outro para entender o outro. Sempre a pessoa tem uma boa intenção. Então, assim, elimine as objeções antes mesmo delas aparecerem. Pode ser interessante você eliminar uma objeção antes de permitir que ela apareça. Então, ao apresentar uma ideia para alguém, se pergunte o que poderia impedir aquela pessoa de aceitar a sua ideia. Faça essa pergunta para você mesmo. E quando você for apresentar a ideia, brevemente, fale sobre as objeções e diga porque elas não devem ser consideradas. Então você já vai quebrar a objeção antes do outro ter. Isso vai reduzir consideravelmente as possibilidades de alguém ter uma objeção sobre a sua ideia. E outra dica que eu dou que serve para absolutamente tudo, né? Respire profundamente. Lidar com uma pessoa teimosa pode ser cansativo pra cacete. Como é cansativo lidar com gente teimosa, né? Parece que você está pisando em casca de ovos a todo momento. Então, sempre que você dá um passo, você pode ouvir o crepitar sobre os seus pés dos ovos quebrando. Tudo o que você diz nunca é o certo a dizer, né? Então, respira profundamente. Então, utiliza esses recursos de linguagem, né? Fale como se aquela informação fosse óbvia e banal. Sabe? Luciano, como é que eu faço passar isso para uma pessoa que a informação é óbvia e banal? Você pode dizer assim, né? Você quer passar uma ideia e daí você quer que a pessoa considere com aquela ideia. E qualquer ser humano não pode discordar de alguma coisa que é óbvio e banal. Então você pode dizer assim, qualquer adolescente sabe que não se deve discordar de pessoas emocionalmente alteradas. Todo mundo sabe que quem fica insistindo muito acaba se tornando inconveniente. Ou então se diz assim, até uma criança sabe que quando o pai está com cara de bravo, ela não deve ficar pedindo um presente. Quando você vai falar alguma coisa e você usa isso, até uma criança sabe, qualquer adolescente sabe, todo mundo sabe, você está passando uma mensagem para o subconsciente do outro. Se até uma criança sabe, eu tenho que saber também. Se até um adolescente sabe, eu tenho que saber também. Se todo mundo sabe, eu também tenho que saber isso. Daí não tem como a pessoa discordar de você. O padrão de linguagem que eu acabei de falar para vocês indica o que para o subconsciente da pessoa? Que a ideia é tão óbvia, que qualquer pessoa pode aceitar facilmente. Se você diz que até mesmo uma criança sabe sobre determinado assunto, a pessoa vai tender a aceitar a sua sugestão. Para quê? Só para ela não demonstrar que sabe menos do que uma criança. É muito importante que você diga isso de uma forma que não pareça que você está ofendendo a outra pessoa, é claro, né? Mas sim de uma forma que pareça que aquela ideia é tão óbvia que você acha que a pessoa tem a mesma opinião. Daí ela vai ter a opinião em relação a isso, né? Você é um anjo na minha vida, já estamos nos recuperando da Covid. Que bom, que bom. Fico muito feliz aí. Várias pessoas que me seguem, às vezes me mandam direct. Luciano, estou com Covid em casa já há 14, 15 dias. Como é bom assistir as suas lives e fazer a sua meditação nesse momento que a gente não pode sair de casa. E eu falo assim, que bênção que você está em casa, não precisou ser hospitalizado. Então agradeça muito a Deus dessa doença ter passado pela sua vida e de você estar em casa numa boa. Eu tenho um grande ponto de interrogação dentro de mim,
Então, assim, espero que a vacina chegue na minha faixa de idade, que vocês sabem que eu tenho 27 anos, então vai demorar para eu tomar a vacina. Então, que a vacina chegue sem eu ter pego a Covid. Mas eu sempre me pergunto, caramba, e se eu pegar a Covid, como eu responderei a ela? Claro que eu tenho um pensamento mega positivo a isso, mas fica o ponto de interrogação? Claro que fica. Então, para as pessoas que me assistem, que pegaram o Covid e ficaram 15 dias em casa, agradeça muito a Deus. Você pegou essa doença terrível de uma maneira branda. Só o fato disso já é para agradecer muito. O que mais para falar com vocês, para ir terminando a live aqui, para você agir com pessoas teimosas? Outra coisa legal é você ativar a imaginação da pessoa. Imagina quando você estiver, você já tiver dominado essas técnicas, como lidar com resistências, que você vai conseguir convencer qualquer pessoa que as suas ideias são irresistíveis, que as pessoas vão pedir para comprar de você, sabe? Ao invés de ficar insistindo você para vender para elas. Então, assim, parece interessante. É isso que eu quero que você aprenda a fazer nesse tópico. A nossa imaginação do que pode acontecer no futuro gera emoções positivas e energia para seguir em frente. Ajude a pessoa a imaginar como será depois de aceitar a sua ideia, né? Ou a sua opinião. É bacana quando você percebe que o teimoso... Ai, meu Deus do céu! O bacana é quando você assiste a live e percebe que o teimoso é você. Ai, que ótimo! Aí você tem como imediatamente mudar a opinião e mudar o comportamento se você percebeu que você é teimoso e fazer as coisas, sabe, de outra maneira. Então, num conflito entre a lógica e a imaginação, vence invariavelmente a imaginação, tá? Então, lembre-se disso. Aproveita a sua nova versão de você mesmo. Eu garanto para você que depois de você dominar essas habilidades, você será o rei, claro, ou a rainha da conversa. Você está agora de maneira mais calma, você vai estar de maneira mais inteligente e muito mais forte do que antes, tá? Parece muito trabalhoso porque veio um monte de coisa na sequência, mas não é não. Conforme você for praticando essas dicas, uma a uma, elas vão se tornar naturais para você, tá? Veja assim, alguns dos maiores contribuintes para a sociedade são de firmeza e vontade. Onde nós estaríamos sem a teimosia de Steve Jobs, né, de Bill Gates, que não desistiram da ideia deles até tornar a ideia maravilhosamente real. Então, muitas vezes, a teimosia é o impulso para superar os desafios, desde que você não seja um deles, como acabaram de falar aqui agora. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria, certo? Que Deus nos abençoe sempre, não só a mim, como a cada um de vocês também. A live vai ficar gravada aqui para depois você assistir novamente e pegar os pontos importantes para você, ou então para você mandar para o seu teimoso preferido, para que ele possa de repente também perceber o quão teimoso ele está sendo na sua vida. 21h21 estarei de volta com a nossa meditação diária ao vivo e a cores. Beijo no coração, bora fazer acontecer, bora lá.